Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da bela e florida Holon. Hoje, dia 12 de outubro de 2021, dia 6 de Reshvan de 5782. O programa de hoje é dedicado à alma da minha querida sogra que se foi deste mundo na semana passada, a razão pela qual não houve noticiário. Ela nos deixou aos 96 anos de idade, com um histórico de bondade e de inteligência que não será facilmente apagado. Mas o dia de hoje também tem motivo para muita alegria. É o 45º aniversário do meu filho primogênito, primeiro filho meu, primeiro neto da minha querida sogra, que acabou de nos deixar. E é a memória dela e a vida longa do meu filho que eu dedico o noticiário de hoje. E sem mais delongas, vamos às manchetes. O mundo do amanhã já é realidade aqui em Israel. Drones começam a entregar sushi, sorvetes e remédios na área central de Israel. O Hamas anuncia planos para o período após a derrota final de Israel. Milhares de habitantes de Gaza solicitam autorizações para trabalhar em Israel. Cancelada reunião entre a FIFA e a Confederação Palestina de Futebol. O motivo é absolutamente inacreditável. Fundadores da empresa de sorvete Ben & Jerry's gaguejam e não acham respostas a perguntas difíceis em entrevista. Google e autoridades israelenses trabalhando juntos para a melhora do trânsito em todo o mundo. A imigração para Israel subiu 31% até o dia 30 de setembro em relação ao mesmo período do ano anterior. E, finalmente, eleições no Iraque, derrota das forças pró-iranianas. Se você gostou do que nós vamos tratar, por favor, deixe o seu like no vídeo. Ative o sininho para ser notificado sempre que houver novo vídeo. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e nos dê uma grande ajuda divulgando os nossos vídeos e o nosso canal. E vamos às notícias. Enquanto Israel busca um cessar-fogo de longo prazo com o Hamas, na fronteira sudeste do país, o Hamas organizou um congresso para definir como será a administração do território, que hoje é Israel, após o que eles chamam a derrota do sionismo. As resoluções do congresso para o dia de extermínio de Israel incluem assassinato em massa de judeus, deportação e emprego forçado de quem seja considerado pesquisador ou especialista. O documento assinala a generosidade dos vencedores, que estão dispostos a deixar em Israel aqueles que aqui nasceram, ou ainda aqueles que, embora não nascidos aqui, possam dar alguma significativa contribuição aos governantes após o que eles chamam a destruição de Israel. Também apresenta um mecanismo para exercer o direito de retorno dos palestinos que construirão suas casas sobre as ruínas de Israel e as vidas de seus cidadãos. O Ministério de Assuntos Estratégicos do Hamas chegou a propor que cientistas judeus sejam forçados a trabalhar para o bem da Palestina liberada. O chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, disse em setembro que há muitas variáveis importantes, inclusive nos países ocidentais, que podem ser usadas e que são confiáveis para construir nossa estratégia de derrota do sionismo. E mencionou o movimento de boicote, o BDS, as marchas e os comboios de solidariedade. Além disso, disse ele, um dos órgãos mais ativos afiliados ao Hamas no exterior é a Conferência do Povo Palestino no Exterior. Infelizmente, esta é a visão antipaz que o Hamas
mostra nesse documento. Israel, por seu turno, aumenta o número de autorizações concedidas a trabalhadores palestinos de Gaza de 5 mil para 7 mil, como parte do plano de melhorar as condições de vida no enclave atingido pela pobreza após o conflito de maio. Milhares de habitantes de Gaza solicitaram na quarta-feira autorizações para trabalhar em Israel. Muitos palestinos querem trabalhar em Israel, onde os salários são extremamente mais altos do que em Gaza, que sofre também com uma taxa de desemprego já superior a 50%. O analista palestino Omar Shaaban disse que as autorizações de trabalho israelenses poderiam ajudar a aliviar a crise do desemprego e da pobreza no território governado pelo movimento islâmico Hamas. Disse ele que trabalhadores trabalhando em Israel podem trazer 3 milhões de dólares por dia, caso 20 mil habitantes de Gaza sejam autorizados a trabalhar em Israel. É bom lembrar que antes da Guerra Civil, na qual o Hamas expulsou a Organização de Libertação da Palestina de Gaza, 60 mil palestinos de Gaza trabalhavam em Israel. Este número foi, infelizmente, reduzido em função do uso de trabalhadores de Gaza aqui em Israel para atividades terroristas a partir da posse do governo da tomada do governo por parte do Hamas. Notícia patética. A autoridade palestina cancelou a reunião que deveria ocorrer hoje entre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o presidente da Confederação Palestina de Futebol. O motivo alegado beira ao absurdo. Infantino participou ontem à noite da abertura de gala do Museu da Tolerância em Jerusalém. A autoridade palestina considerou sua visita e seu discurso na inauguração como uma violação da religião islâmica. Cabe notar que o Museu de Tolerância foi financiado pelo Centro Friedman para a Paz, uma instituição sem fins lucrativos estabelecida pelo ex-embaixador dos Estados Unidos em Israel. O museu visa promover o sucesso dos acordos abraâmicos e busca avançar a prosperidade e a paz no Oriente Médio. A inauguração de gala da noite de ontem contou com altas autoridades do governo de Israel, de diversos países membros dos acordos abraâmicos e dos Estados Unidos, bem como por líderes empresariais árabes e judeus dos países que formam a Aliança Abraâmica, ou seja, Sudão, Dubai, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Marrocos e o Sudão, como eu já disse. O museu, como eu disse, visa promover a paz e a prosperidade. Durante a noite, houve uma especulação de que Israel, juntamente com alguns dos países árabes, membros dos acordos abraâmicos, poderiam lançar a candidatura conjunta para abrigar a Copa do Mundo de 2030. O presidente da FIFA chegou a dizer que a ideia é maravilhosa. Não é a primeira vez que a FIFA e a Confederação Palestina entram em choque. Em 2018, a FIFA suspendeu Djibril Rajoub, presidente da Confederação Palestina de Futebol, por incitar o ódio e a violência contra Lionel Messi, caso a equipe argentina viesse disputar uma partida em Israel. Ele pediu que queimassem fotos e camisas de Messi e, inclusive, deu a entender que aplaudiria um atentado contra ele. O jogo, que seria o último da preparação da Argentina antes da Copa de 2018, acabou sendo cancelado apenas 2 dias antes da partida. E nos Estados Unidos, Ben Cohen e Jerry Greenfield, fundadores do sorvete Ben & Jerry's, que já venderam a empresa para a Unilever, mas seguem tendo direito das decisões políticas da empresa, que decidiu proibir a venda dos seus sorvetes na Judéia e Samária,
que é a margem ocidental do Rio Jordão, e, consequentemente, cancelar o mais antigo acordo com um fabricante fora dos Estados Unidos, que foi o fabricante israelense, o primeiro licenciado a fabricar sorvetes Ben & Jerry fora dos Estados Unidos. Entrevistados ontem pela HBO, defenderam que a decisão de suspender as vendas foi correta, porque não condiz com a linha política da empresa, que defende 2 estados para 2 povos. Alexi McCammond, que os entrevistava, perguntou então se a Ben & Jerry's vende sorvete na Geórgia, nos Estados Unidos, estado que aprovou leis absolutamente frontais à linha defendida pela Ben & Jerry. Cohen gaguejou e calou. A entrevistadora então perguntou se eles vendem sorvetes no Texas, cujas leis são ainda mais radicalmente contrárias à linha da empresa. Cohen novamente gaguejou e tentou se explicar dizendo: eu não sei. É realmente uma pergunta interessante. Eu realmente preciso pensar mais nisso. McCammond adicionou um comentário bastante radical. Ela disse que a oposição às ideias aprovadas na Geórgia e no Texas não são muito veementes por parte da Ben & Jerry, apesar de mais antigas que a recente oposição à colonização israelense. Mas a empresa nunca pensou em abandonar estes lucrativos mercados. A congressista Ocasio-Cortez, veemente ativista anti-israelense, passou por uma situação similar em 2018, quando a repórter Margaret Hoover, do programa Linha de Fogo, a entrevistou. Ocasio-Cortez falou contra a ocupação da Palestina e Hoover pediu que explicasse o que era a ocupação. Ocasio-Cortez deu resposta absolutamente propagandística e sem profundidade, e foi instada a explicar, mas não soube fazê-lo. Pressionada, acabou por esclarecer com expressão bastante perturbada e contrariada. Sabe, eu não sou entendido em questões geopolíticas dessa região, mas acredito numa solução de 2 estados. Ocasio-Cortez agora tem a companhia de Benjamin Cohen. Sundar Pichai, presidente mundial da Google e da Alphabet, anunciou ontem que a Google vem fazendo experiência usando inteligência artificial em Israel para melhorar os faróis de trânsito e, consequentemente, melhorar em 10% a 20% tanto a eficiência dos semáforos como a redução de combustíveis e o tempo parado nos faróis. Em uma postagem no blog, divulgando os esforços da gigante de tecnologia Google no campo de soluções ambientalmente sustentáveis, o CEO da Google e da Alphabet, Sundar Pichai, escreveu: estamos encontrando maneiras de tornar as rotas mais eficientes em uma cidade inteira, com pesquisas iniciais sobre o uso de inteligência artificial para otimizar a eficiência dos semáforos. Estamos conduzindo esta pesquisa em Israel para prever as condições do tráfego e melhorar o momento em que os semáforos mudam. Até agora, estamos vendo uma redução entre 10% e 20% no consumo de combustível e uma melhora no tempo de paradas nas intersecções com semáforos. Estamos entusiasmados em expandir o projeto piloto para o Rio de Janeiro e, posteriormente, também para outras cidades. As experiências vêm sendo conduzidas nas cidades de Haifa e Beersheba. A primeira, uma cidade bastante montanhosa, e a segunda, praticamente plana. As prefeituras dessas cidades e a empresa israelense equivalente à Dersa brasileira estão cooperando no projeto. A Google espera influenciar a melhora do trânsito para 1 bilhão de pessoas já no ano de 2022. E a imigração em Israel cresceu 31% nos primeiros 9 meses deste ano. A Rússia foi a líder em número de imigrantes, seguida pelos Estados Unidos e a França. Percentualmente, o maior crescimento veio da Etiópia, da Bielorrússia e depois da França. As 3 cidades que mais receberam imigrantes foram Jerusalém, Tel Aviv e Natânia, porém a maioria das cidades israelenses absorveram imigrantes. E, finalmente, o mundo de amanhã já é realidade em Israel.
Começa hoje a terceira fase da experimentação de drones de entrega. A primeira fase foi iniciada em Hedera no início deste ano, conforme relatei nesse noticiário. Atingimos agora a fase mais difícil, o populoso centro de Israel. As experiências começam a ser feitas sobre áreas residenciais em Tel Aviv, Yafo, Ramat HaSharon, Herzliya e seguem em Hedera. O programa entra no terceiro de 8 estágios de testes que visa criar uma rede nacional de drones. Nesta fase, inicialmente 5 empresas farão entregas de remédios, sorvetes e sushi, usando 300 voos diários em rotas pré-estabelecidas, controladas por um sistema de computadores. Haverá também um drone permanentemente no ar para missões de emergência. 2 empresas entregarão sorvete, 2 entregarão sushis e uma entregará medicamentos na região central de Israel. Enquanto isso, outras 2 empresas seguirão fazendo entregas em Hedera. Os voos serão expandidos e também levarão sangues, plaquetas e plasmas doados nos diversos bancos de sangue da Magen David Adom para o Centro Médico Shiba, em Tel HaShomer, com o objetivo de verificar o método de embalagem, de transporte e os procedimentos para atender às normas do Ministério da Saúde. Nesta fase, o objetivo é consolidar procedimentos para que outras empresas possam oferecer serviços similares em todos os bancos de sangue e hospitais de Israel, quando necessário. Durante os testes desta semana, haverá, em paralelo, transportes de materiais por drone no Brasil, controlados diretamente do sistema aqui em Israel. O sistema de gerenciamento e supervisão de drones está sendo preparado para uma situação futura, onde dezenas ou até mesmo centenas de drones voarão pelos céus em várias missões ao mesmo tempo. O sistema será capaz de priorizar os diversos voos de drones e liberar o espaço aéreo quando uma grande aeronave entrar naquele espaço ou quando uma das aeronaves dos serviços de emergência necessitar do espaço aéreo. A iniciativa tem a colaboração entre a Autoridade de Inovação de Israel, o Ministério dos Transportes, a Autoridade da Aviação Civil e a Autoridade de Transporte Inteligente, e conduz missões tecnológicas cada vez mais complicadas com o objetivo de ganhar experiência e know-how a fim de implantar uma rede de drones organizada centralmente. Dror Bin, que é o CEO da Autoridade Israelense de Inovação, disse que o projeto foi estabelecido com o objetivo de antecipar a implantação de drones em benefício da população e a fim de auxiliar na redução do congestionamento nas estradas e estabelecer uma rede aérea nacional gerenciada em benefício do transporte de medicamentos, vacinas, testes, equipamentos médicos, bem como as remessas das empresas de varejo e muitas outras aplicações. Ainda nesta terceira fase, o número de participantes será aumentado para 16 empresas, sendo convidadas também algumas empresas internacionais como observadoras. Nesta mesma fase, ainda em 2021, o sistema fará voos simultâneos no Brasil e em Israel. Espera-se que após a conclusão da 8ª fase, que se dará em 2023, o sistema entre em uso comercial concomitante em todo o mundo. E, finalmente, amigo, os resultados parciais das eleições ontem no Iraque apontam para uma derrota acachapante das forças aliadas do Irã e do Hezbollah. As eleições foram marcadas por índice de abstenção recorde superior a 65%. O partido Fatah, que representa as forças do Hezbollah iraquiano, aliado do Irã, parece ter caído de 47 cadeiras para apenas 14, perdendo mais de 2/3 dos seus parlamentares. Apesar dos resultados ainda não serem finais, a tendência é bastante clara. O vitorioso parece ser o líder religioso Muqtada Sadak, líder xiita cujo partido cresceu de 20 cadeiras, atingindo 70... O partido cresceu mais 20 cadeiras, atingindo 73, e deverá se aliar aos curdos que conseguiram pelo menos 40 cadeiras. Com isto, os 2 partidos juntos ultrapassariam o número de 110 cadeiras.
é importante assinalar que Sadat lidera xiitas antagonistas à influência iraniana no país. Fontes anônimas informam que Ismail Qaani, comandante da Guarda Revolucionária iraniano, teria feito ainda ontem uma visita secreta ao Iraque, aparentemente tentando garantir a presença de aliados iranianos no novo governo. No entanto, para conseguir a maioria são necessárias 165 cadeiras, o que pode realmente fazer com que forças pró-Irã se juntem ao governo. Ainda que isto ocorra, a força deste grupo será significativamente menor do que foi até agora. Isto é muito importante para Israel, uma vez que o Irã busca desesperadamente formar no Iraque um governo aliado, transformando o Iraque numa ponte contínua com sua influência já na Síria e no Líbano. Amigos, por hoje é o que tínhamos a lhes falar. Eu volto a pedir-lhes que inscrevam-se no nosso canal e o divulguem. Quero novamente parabenizar meu primogênito pelo seu 45º aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita alegria, muita espiritualidade e uma vida longa junto a todos que você ama, meu filho. Meus amigos, nos encontraremos novamente na semana que vem, se Deus quiser. Até lá.